A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Graça e paz, meninas que nos acompanham nesta hora. A alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria e satisfação poder ter você mais uma vez nesta hora. Nós, de fato, estamos paradas, pensando aqui como que nós vamos aprender um pouco mais sobre tudo que o Senhor tem para nos ensinar. E isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria. Então, desde já, receba o nosso abracinho, a nossa gratidão, e pode ter certeza que o nosso coração se alegra por ter você mais uma vez aí conosco. Nós já temos estudado sobre vários assuntos, já temos há mais de um ano vários estudos, vários temas. Você que está chegando agora pode nos acompanhar aí pelo canal IPB Canoas, pode se inscrever nesse canal e pode deixar sempre também o seu like, né? O seu gostei, o seu legalzinho, o seu joinha, para você que não entende o que é like, aquele joinha que tem aí logo abaixo. Você pode assim estar contribuindo para que essa mensagem possa chegar em outros lares e outras pessoas possam ter esse mesmo privilégio que você tem de poder também aprender mais sobre as verdades bíblicas. Não deixe de compartilhar. Se esses estudos têm edificado a sua vida, se tem mudado o seu jeito de ser, de viver, o seu comprometimento com o Senhor tem avançado, você tem crescido espiritualmente, ou até mesmo você que nunca tinha lido a Bíblia. Nós temos muitas mulheres, né? Pelo menos eu recebo vários recadinhos de mulheres que não são cristãs, mas que estão interessadas em poder aprender mais da palavra. Como é bom ter você também conosco. Compartilhe com suas amigas, encaminhe para os seus grupos de família, seus colegas de trabalho, pois assim certamente nós poderemos ver a mão do Senhor através do seu Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós começamos uma série nova, estão lembradas? A semana passada nós demos início a uma série nova chamada Bela aos Olhos de Deus. Essa série é baseada e fundamentada no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 31. Nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre quem era essa mulher virtuosa, porque eu e você desejamos também ser bela aos olhos de Deus. E conhecer um pouco mais como é que aquela mulher virtuosa fazia, como é que ela conseguia desempenhar essa e aquela função e tantas outras dentro de um contexto onde ela não tinha tanto conforto como muitas vezes eu e você temos, nem tantas facilidades no nosso dia a dia. Mas a Bíblia a louva e a Bíblia diz que eu e você também podemos ser uma mulher assim, uma mulher virtuosa, uma mulher que se torna bela aos olhos de Deus. Nós não podemos e nem devemos ficar com aquele olhar de que aquela mulher é muito distante, mas também não podemos dizer assim, eu nunca vou conseguir, mas vamos aprender o que a Escritura nos diz, vamos estudar, vamos ver o que é que ela fazia, porque o mesmo Deus dela é o mesmo Deus nosso. De repente, o que está nos faltando é o conhecimento da palavra, para que eu e você nos tornemos bela aos olhos de Deus. E existe um livro da Elizabeth George, né, que discorre
vários capítulos exatamente com este tema ou esse título, o livro, né? Nós já estudamos aqui na Sinodal Sul do Brasil. Temos, inclusive, montamos uma música tema sobre esse, e é a música que nós queremos deixar aqui no nosso estudo enquanto estivermos trabalhando sobre esta série, né? Bela aos Olhos de Deus. Foi composta pela nossa querida irmã Ellen Iglesia. Ellen, um abraço aí para você. Na época ela morava aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, hoje ela mora em São Paulo, né? E nós queremos, assim, aprender o retrato dessa bela mulher. Pois bem, a semana passada nós vimos sobre o caráter e também sobre o valor de uma mulher virtuosa. Se você está chegando agora, você pode depois ir na nossa playlist para pegar desde o iniciozinho e ver como era o caráter dessa mulher, que valor que tem uma mulher que se torna virtuosa, como é que o Senhor deseja que nós sejamos. E hoje nós vamos ver sobre a sua lealdade. Você é uma mulher leal? O que significa ser uma mulher leal? Bom, o nosso texto base, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, ou dependendo se você não estiver a Bíblia, estiver com ela, você pode nos acompanhar. Provérbios capítulo 31, verso 11, apenas a parte A. É só sobre essa pequena parte desse versículo que nós vamos estudar e discorrer o estudo de hoje, tá? Nos diz assim: o coração do seu marido confia nela. Cíntia, e agora? O que é que nós vamos poder extrair de lições práticas aqui para esse estudo? Antes da gente iniciar e adentrar mais profundamente nesse contexto, eu gostaria de dizer para você que não tem marido. Nós temos muitas mulheres que são solteiras, nós temos muitas mulheres que nos acompanham, que são viúvas, que são avós, ou que são divorciadas, separadas, enfim. Não se preocupe, todas estas aplicações servem para você também. Nós vamos nos deter aqui, vamos falar sobre aquela mulher que é casada, mas você pode trazer todo esse fundamento, todo esse pano de fundo para a sua vida, para aqueles que lhe rodeiam, e certamente você vai aprender também sobre a lealdade, você vai ficar bastante feliz com o que nós vamos estudar. Então, não sai daí, vamos ficar juntinhas para a gente seguir aprendendo. Pois, como é que o coração de um marido confia nela? Como é que o coração daquele marido confiava naquela mulher? O que ela fazia? Bom, se o nosso tema é sobre lealdade, você deve estar se perguntando: Cíntia, mas o que é lealdade? Lealdade tem a ver com confiança. Lealdade tem a ver com ficar ao lado. Lealdade tem a ver com não trair, mas defender. E se tornar aquela pessoa que verdadeiramente é de confiança. Você é uma mulher leal? Você é uma mulher de confiança? Se você é casada, será que o seu marido verdadeiramente confia em você? Você transmite essa tranquilidade para o coração dele? Quando eu falo de lealdade, eu sempre venho à ideia e me faz lembrar do quartel, de como funciona, né? A figura de um soldado. Um soldado, ele sempre deve ser leal ao outro. Até porque um vai poder ajudar o outro, um vai salvar o outro, principalmente em cenário de guerra, e não traí-lo. E nós vivemos diariamente em um cenário de guerra. São muitas as nossas lutas, são muitas as nossas guerras, e você sabe do que eu estou falando. Porque muitas vezes o nosso coração fica pequeno, apertado, com as circunstâncias que a vida muitas vezes nos traz, com as questões vivenciadas no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em vários ambientes que nós verdadeiramente circulamos. Então, o coração do marido confia nela. Quando um homem se casa com uma mulher forte, e quando eu falo forte aqui, do ponto de vista, como é que eu estou falando sobre fortaleza, sobre essa questão de ser forte? Forte mentalmente, forte emocionalmente, forte fisicamente, forte espiritualmente. Com certeza este homem é capaz de construir a sua vida, o seu trabalho e o seu lar, com a certeza de que o firme caráter da sua esposa será uma pedra fundamental, equilibrada para as suas realizações.
Então veja que não basta a gente se ficar confiando em apenas um dos aspectos da nossa vida e procurar sermos fortes em apenas um. Nós precisamos, se desejamos ser belos aos olhos de Deus, já a partir dessa introdução, sermos mulheres fortes espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e também fisicamente. É assim que eu lanço desde já o desafio para nós mulheres que queremos ser belas aos olhos de Deus. Talvez você diga assim, Cíntia, eu já sou nesta e nesta área. Eu destaquei aqui 4, né? Talvez você precise correr atrás e melhorar e se aperfeiçoar em outras áreas. E como que isso é possível? Isso é possível na dependência do Senhor. Isso é possível quando você toma uma atitude diante de Deus. Lembra das 2 verdades absolutas que eu sempre venho falando nos nossos estudos. Soberania de Deus, verdade absoluta, 2 linhas paralelas que não se cruzam e responsabilidade humana. O Senhor deseja que eu e você sejamos assim e o Senhor deseja que eu e você tomemos atitude que nos tornem assim. Então vejam, são 2 verdades absolutas, mas elas não se cruzam, elas caminham de forma paralela e uma não contradiz com a outra. O que é que você tem feito para se tornar esta mulher, minha querida amiga que está aí nos ouvindo nesta hora? E são muitas as desculpas que a gente coloca, não é? Se a gente pudesse aqui ter um tempinho para listar algumas delas, gastaríamos um bom tempo listando as muitas desculpas, blindando o nosso coração para que não venhamos a nos tornar mulheres fortes nesse sentido e nestas áreas da nossa vida. O seu casamento, querida mulher, pode certamente ser fortalecido se você tornar-se uma mulher virtuosa. Isso deve ser um desejo do seu coração. Você não deve se conformar simplesmente com o seu jeito de ser. Se você já tem buscado ser uma mulher virtuosa, independente de quanto tempo você tem de casada. No nosso grupo seleto aqui, eu conheço algumas de vocês, outras tantas ainda não tive o privilégio de conhecer presencialmente, né? Mas nós temos meninas aqui que estão noivas, nós temos mulheres aqui que nem namorado tem, então você já está se preparando para quando chegar esse tempo da sua vida, você já está mais bem preparada. Veja que privilégio que você tem de aprender antes para errar menos ou para não errar em algumas áreas. Nós temos mulheres aqui que são casadas, mas que têm 1 ano, entre 1 a 5 anos de casadas. Temos mulheres aqui que já têm mais de 1 década de casamento. Temos outras que estão completando 25 anos, bodas de prata, e outras raras, mas temos com bodas de ouro. Então nós temos aqui um grupo assim, ó, bastante mesclado de várias idades que já diz respeito a esta área da vida que é o casamento, né? Então, se eu e você desejamos nos tornar ainda mais belos aos olhos de Deus, ser uma mulher virtuosa deve ser um desejo ardente do nosso coração. Para quê? Para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, como que uma pedra angular dentro da nossa casa. É certo que o retrato de uma mulher firme e forte como uma rocha, ela é sim a essência da mulher de Provérbios 31, versículo 11. Você é uma mulher firme? Você é uma mulher forte? Lembrem-se que, olha aqui, ó, a minha força vem do Senhor. Já nos diz aí a Bíblia, que esse versículo está lá em Neemias. Você pode encontrar e se debulhar, debruçar em cima dele e compreender um pouco mais sobre o que significa essa força e essa alegria dentro do seu dia a dia, trazendo aplicações práticas. Pois bem, se você não é casada, volto a informar para você, você pode aplicar tudo isso na sua vida com a sua família, quaisquer que sejam, né? A avó, se você é filha, você pode fazer isso também em relação ao seu pai, à sua mãe. Então não se preocupe, nós vamos utilizar mais essa linguagem aqui do casamento, porque dentro do nosso contexto aqui, o próprio versículo já nos diz que a confiança do marido confia nela. Então a gente vai poder ver um pouquinho sobre como é essa linguagem da lealdade. Podemos encontrar, sim, pelo menos 3 surpresas ao analisar aqui esta afirmação. O coração do marido confia nela, conforme eu falei, Provérbios 31, verso 11 é apenas a parte A.
Estas surpresas nos ensinam um pouco mais a respeito da importância de que eu e você sejamos uma rocha na vida dos nossos maridos. É assim que você vive? Você tem sido uma rocha? Faça uma autoavaliação sobre sua vida. Ou você é aquela pessoa que o seu marido confia em qualquer pessoa, menos em você. Ou você é uma mulher que deixa o seu marido inseguro e perturbado, porque você agonia tanto a cabeça dele, que, olha, sinceramente, ele só não devolveu porque é um homem de Deus. Mas já pôde expressar assim, foi propaganda enganosa, estava lá na prateleira, bonitinha, arrumadinha, mas se eu soubesse que ela era assim, eu não teria casado. Longe de nós, meninos, longe de nós esse tipo de pensamento, esse pensamento que vem do nosso marido, mas que nós possamos, através da nossa vida prática, vivenciar essa linguagem da lealdade, que eu gostaria de destacar aqui 3 aspectos. Quais são eles? Tranquilidade. Toma nota aí, hein? Tem sempre as meninas me ajudando. Toma nota aí no chat para quem está chegando. Me ajudem, por favor. Vão escrevendo, tá? Tranquilidade, encorajamento e confiança em Deus. Vamos debulhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas palavrinhas. Tranquilidade. O que é que isso tem a ver conosco? Com uma mulher que deseja fazer com que o coração do marido confie nela. O coração, e quando eu falo coração, você pode substituir por mente, né? Quando a Bíblia trata de coração, mente está muito interligado. Pode ser uma coisa e pode ser a outra também. O coração de um marido que pode confiar em uma esposa leal é certamente um coração tranquilo, um coração despreocupado. Ou seja, ele vai pensar assim, não, minha mulher vai dar conta disso aqui. Eu não preciso ficar pensando, será que a minha mulher vai... E aí traz várias áreas da sua vida. Dentro da casa mesmo. Será que ela vai administrar bem as finanças? Será que ela vai conseguir cuidar dos filhos? Será que ela vai conseguir... E vem uma listinha assim. Se o seu marido estiver pensando assim ou com atitudes assim, significa que o coração dele ainda não está confiando em você. Cíntia, pois é, eu já fiz de tudo e ele não confia. Não, talvez você ainda não tenha feito de tudo. Ora, pede orientação ao Senhor, veja se você tem transmitido essa tranquilidade para o seu marido, se você está sendo uma companheira idônea, uma auxiliadora idônea, ou se você talvez esteja sendo um peso, alguém que está transtornando o lar, ou pelo menos que não consegue passar com transparência essa tranquilidade. Meninas queridas, o nosso chamado como mulher de Deus nos exorta a termos uma vida sólida, para que o nosso marido nunca tenha preocupação, nem coloque em dúvida o nosso próprio caráter ou a nossa capacidade de administrar o lar, as finanças, o tempo e vários aspectos da nossa vida. E aqui nós já queremos deixar claro o nosso papel. Nós não estamos competindo com o nosso marido. Você consegue compreender isso? Se você for adentrar em algumas ideologias, em alguns assuntos que estão sendo bastante disseminados no nosso dia hoje, de querer lutar por algumas questões, querer sobrepor, querer ser mais do que o marido, a Bíblia nos deixa muito claro de que Deus criou homem e mulher. Foi o Senhor quem formou um e ao outro. E cada um, o Senhor deu o seu papel. Nós precisamos nos enquadrar nesse papel que o Senhor nos deu para que vivamos de uma forma tranquila, ou seja, sem criar problemas, sem causar perturbação dentro do nosso lar. Tem mulher que o problema nem chegou e ela já cria toda aquela inquietação. Eu espero que você não seja assim. Ou, se você se identifica com esse tipo de atitude, hoje é uma hora oportuna para que você veja através da luz das Escrituras de que esse não é o caminho correto. Essa não é uma decisão acertada. E você agindo dessa forma, você não vai se tornar bela aos olhos de Deus. Nós queremos ser bela, não simplesmente para que os outros nos vejam, mas a mulher que se torna bela aos olhos de Deus, todo o resto das pessoas ou todo o restante das pessoas conseguem enxergar essa beleza, a começar dentro da nossa casa. Então Deus nos deu um chamado para que nós pudéssemos ser auxiliadoras idôneas e que pudéssemos passar essa tranquilidade. Lembra do versículo que nos diz que é de grande valia para o Senhor uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo.
O que significa esse espírito manso e tranquilo? Manso significa não causar transtorno. Tranquilo, nós estamos falando de tranquilidade, significa quando as adversidades chegar, quando alguém criar um transtorno, você ser uma apaziguadora. E não colocar mais lenha na fogueira. Tá vendo? Não te disse. Já aconteceu isso? Olha os dedinhos, né? Lembre-se que quando você aponta um para o outro, existe pelo menos 3 dedos apontados para você. Muito cuidado na nossa forma de ser, de falar, de viver, porque eu e você queremos, desejamos ser de fato essa mulher que transmite tranquilidade para o coração do nosso marido. Pegou aí a ideia? Vamos passar para o segundo aqui? Vamos passar para o segundo ponto? Encorajamento. Como precisamos de mulheres que sejam encorajadoras. Para ser aquelas que apontam os problemas, que reclamam, que murmuram, nós estamos assim. Assim, incomparável para maior o número daquelas que não encorajam do que daquelas que encorajam. Você é uma mulher encorajadora? Você tem a disposição no seu coração de ter esse encorajamento durante o seu dia a dia? É aqui onde nós vemos, ó, quando a gente fala de encorajamento, nós vemos o fator confiança. Eles caminham juntos, eles não são contrários. Uma mulher que encoraja é aquela mulher que observa que o marido verdadeiramente confia nela. Como que ele confia nela? Porque ele é encorajado em poder confiar na sua esposa. Porque a lealdade dela é um ministério diário. Olha aqui a lealdade novamente. É um ministério, é um serviço diário que ela faz de encorajamento para ele. E por ter confiança nela, ele é encorajado e certamente muito bem fortalecido para realizar as suas tarefas. Então, se ele vai para o seu trabalho, ele vai de uma forma tranquila. Tranquilidade, primeiro ponto, encorajamento esse. Se você é uma mulher que encoraja, você é uma mulher encorajadora? Você é uma mulher que elogia? Você é uma mulher que transmite confiança? Como que você tem vivido? Ou você é sempre do contra? Tudo que o seu marido pensa, sonha, tenta, você está sempre, não vai dar certo, não vai dar certo. Seu marido quer fazer um curso, você não vai dar certo. Seu marido quer desempenhar uma função, quem sabe na igreja que ele foi convidado, você ao invés de ser a primeira querida mulher a se organizar, dizer, meu querido, que alegria, que chamado nobre esse que você teve, eu sou a mulher que vai estar ao seu lado, o que depender de mim estarei contigo. O que a gente vê nos dias de hoje? Um monte de mulher que se diz cristã, muitas vezes reclamando porque o marido quer se envolver na casa do Senhor, no serviço do Senhor, quer se engajar nessa grande comissão que o próprio Deus nos dá. Minha querida mulher, reveja os seus conceitos. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida não é aqui, que é um privilégio e que é um desserviço quando você não encoraja o seu marido para crescer profissionalmente, para crescer emocionalmente, para crescer espiritualmente. Nós vamos ver mais adiante que essa bela mulher, essa mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, ela encorajava tanto o marido que ela fazia de tudo para que ele se assentasse no meio dos anciãos, ou seja, daqueles que eram os homens mais importantes naquela época. Oh, como nos faz falta uma mulher que é encorajadora. Um lar que tem uma mulher encorajadora, nós estamos especificamente aqui falando do marido, mas esse aqui vai para os filhos, vai para a família, né? Quando você é uma mulher que desenvolve esse encorajamento, essa animação, essa empolgação, esse incentivo, tudo isso está interligado com essa palavrinha encorajamento. Eu gostaria de desafiar você a encorajar mais o seu marido, a encorajar mais os seus filhos, a encorajar mais a sua família, não simplesmente com ideias vãs, mas com planejamento inteligente, racional, com um plano espiritual, tendo orado, tendo colocado diante do Senhor, podendo ser uma incentivadora, aquela que verdadeiramente encoraja. Como é bom quando nós temos mulheres assim, não é verdade? Já pensou, às vezes você está num curso, tentando aprender algo novo, e como é bom quando tem uma mulher que, mesmo quando você está desanimando ou pensando, não vai dar certo,
a sua colega ali do lado, vai dar certo sim, vamos um pouquinho mais, vamos caminhar mais um pouquinho. Não é essa onda da ideia positiva, não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? A energia que sai, não, gente, isso não é bíblico, né? Eu estou falando de encorajamento, encorajamento. Em Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor diz, ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor nosso Deus é contigo por onde quer que andares. O mesmo Deus da mulher de Provérbios 31 é o teu Deus, é o meu Deus, e Ele deseja que eu e você sejamos, dentro da nossa casa, uma mulher que encoraja a família. Como é triste, né? Ter uma mulher dentro do lar que está sempre para baixo, sempre desanimada, sempre murmurando, sempre reclamando e que diz que tem um Senhor. Eu não sei que Senhor é esse, talvez seja um outro e não o Senhor Criador dos céus e da terra. Por que eu estou falando isso? Volto a repetir, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força e deve ser a sua força. Você é uma mulher alegre? Você é uma mulher encorajadora? Você é uma mulher incentivadora? Como seu marido precisa disso? Talvez você seja sempre reclamona, sempre murmurenta, sempre aquela que coloca um balde de água fria nos sonhos, nos planos, nos desejos. Que tal você mudar a sua atitude? Que tal, querida mulher, você observar onde você está falhando e procurar ser essa mulher que vai, sim, encorajar o seu marido a ponto dele confiar em você e se tornar fortalecido para realizar as tarefas. As tarefas que eu falo em vários aspectos da vida, né? Dentro de casa, num curso, no trabalho, na igreja, onde o Senhor o chamar. Aprenda a viver cada dia como se fosse o último e a sua vida vai ser diferente. Você é uma mulher, se você é uma mulher que tem contentamento em Cristo Jesus, certamente você é uma mulher que encoraja. Encoraja o marido, encoraja os irmãos, encoraja a sua SAF local, encoraja a sua federação, encoraja a sua sinodal. Você é uma mulher diferenciada. Treine isso dentro da sua casa, peça ao Senhor que lhe habilite para este fim e você vai ver que as coisas irão mudar. Pois bem, já vimos aqui sobre tranquilidade, ok? Depois vimos sobre encorajamento e agora nós vamos ver sobre confiança em Deus. Ele confia na esposa da mesma maneira ou como que um instrumento do Senhor na sua vida, de uma confiança que ele tem em relação a Deus. Veja que tamanha responsabilidade. É assim, será que você está vivendo? O coração do seu marido confia nela. Aquela mulher de Provérbios 31 tinha um marido que confiava, que tinha a sua mente, o seu coração tranquilo, encorajado e que confiava naquilo que ela fazia, que ela falava, porque ele entendia que esta mulher é um instrumento, é uma ferramenta de Deus na vida do seu esposo. Você tem sido que tipo de ferramenta, que tipo de instrumento na vida do seu marido? Será que é assim que você tem vivido? Aí você diz, Cíntia, mas aí eu não tenho marido. Então seja na vida dos seus filhos, seja na vida dos seus genros, seja essa mulher que confia em Deus na vida dos seus netos. Quando você abre a boca, será que você encoraja? Ou será que você desanima? Então, é como eu falei, aqui nós estamos tratando especificamente sobre o coração do marido, mas você pode aplicar a sua realidade. Como que seus filhos, por exemplo, você que não tem marido, como que os seus filhos lhe veem? Será que eles lhe veem como uma mulher que confia em Deus? Será que eles lhe veem como uma mulher que é tranquila? Será que eles lhe veem como uma mulher que encoraja? Não! Então chegou a sua vez. Você não precisa morrer assim, eu sempre fui assim, desde pequena que eu reclamo, desde pequena que eu sou insegura, desde pequena que eu não encorajo ninguém. Chega! Chega! Isso é uma atitude, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus pode transformar a sua vida. Você pode ainda viver o restante dos dias que você tem sabendo presenciar essas características de uma bela mulher de Deus que Deus deseja. É Ele quem coloca no nosso coração. Mas eu tenho um Deus e Ele nunca colocou. De repente você tem dado ênfase a algumas outras características que não sejam essas. Agora você para pensar. Imagine só
eu e você ser chamada para trabalhar com Deus e para Ele, para confortar, para apoiar o nosso esposo, para que ele cresça, para que ele se torne um homem de Deus cada vez mais parecido com Cristo. Você já parou para pensar que tamanho privilégio e que ministério incrível, ou que serviço incrível que Deus deu a mim e deu a você? Cíntia, não é isso que eu estou ouvindo por aqui, hein, na minha região. Pois bem, o que eu estou falando para você é o que a Bíblia nos diz. Talvez você tenha ouvido exatamente o contrário. Ah, não presta conta de nada para o seu marido. Ah, faz isso. Ah, compete com ele. Ah, vai correr aí para o trabalho para você ganhar mais que ele. Ah, coloca ele na cozinha e você fica... Muito cuidado com os tipos de conselho que você tem ouvido, inclusive dentro, infelizmente, do ambiente religioso. O que eu estou trazendo para você são as verdades bíblicas do Senhor, que não muda e que nos é suficiente para toda e qualquer época da nossa vida. Então, recapitulando aqui, se nós queremos destrinchar e ter essa característica de lealdade, como aquela mulher de Provérbios 31 tinha, nós precisamos não esquecer desses 3 pontos: tranquilidade, encorajamento e confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. E isso não tem curso que faz eu e você ter. Você pode ser a mulher mais acadêmica, do melhor currículo, ou você pode ser aquela mulher que nunca foi numa escola e pode ter todas essas características, porque elas vêm do fruto do Espírito. É o Senhor quem nos dá. E se eu e você desejamos ser belos aos olhos de Deus, precisamos rogar, suplicar ao Senhor que faça de nós mulheres tranquilas, encorajadoras e que confiem no Senhor. Eu vou trazer aqui algumas características práticas. Eu vou trazer uma listinha, tá? Sobre essa questão da lealdade, para que eu e você possa pensar. Essa lista é muito importante mesmo que você não seja casada, como eu já falei. Tanto para você que é casada, como para você que não é. Todas as belas mulheres de Deus devem ser merecedoras dessa descrição que eu vou passar aqui para você. Quais são elas? Fiel, sincera e constante. Você é fiel, sincera e constante? Sou sincera, digo tudo sem pensar, não é esse tipo de sinceridade que nós estamos falando, tá? Uma rocha sólida quanto ao seu caráter, quanto ao seu casamento, quanto à sua família, os seus relacionamentos, o seu serviço, o seu ministério, enfim. Torne-se, ou quer sejamos casadas ou solteiras, o nosso objetivo é que essa virtude inestimável torne-se uma joia em nossa coroa, ou seja, torne-se uma realidade enquanto ainda estamos aqui nesse tempo de peregrinação. É totalmente possível. Eu gostaria de encorajar você nesta hora, nessa tarde maravilhosa, para que você pensasse, se autoavaliasse e colocasse diante do Senhor, pedindo para que você tenha essa característica de lealdade nesses 3 pontos específicos. E aí eu vou trazer essa listinha aqui, né? Lista de itens sobre lealdade para que você pense um pouquinho mais. Por exemplo, vamos lá. Dinheiro. Você é uma mulher diligente? Você é uma mulher diligente em relação à administração dos bens, dos bens que o seu marido, né, possui, ou que você também possui, ou que vocês dois conseguiram? Você deixa o coração e a mente dele tranquila em relação à forma como você conduz a questão das finanças? Leia depois Provérbios capítulo 31, verso 27. Será que ele pode confiar em você como uma esposa parcimoniosa, sábia e responsável? Ou seja, não anda gastando à toa, não anda nessa ideia louca do consumismo que o mundo nos oferece nos dias de hoje. Para que trocar tanta roupa? Para que ter tanto sapato? Nosso número não muda, chega uma hora que estabiliza, não é? Você é aquele tipo de mulher que tem roupa de 20 anos? Ai, Cíntia, não, porque eu ganhei uns quilinhos. Ó, volta na nossa playlist, dá uma olhadinha na série passada, Decisões Acertadas. e olha lá, tem um estudo específico falando sobre uma alimentação disciplinada. Eu preciso me alimentar também para a glória de Deus. Ou então, se você está assim, com essa luta contra os quilinhos, toma uma atitude. Você vai voltar aos quilos que Deus quer ou deseja que você tenha, se não tiver nenhuma doença física, obviamente,
associada a esse peso maior, para que você possa verdadeiramente ser estável nessa questão aí também. Mas eu gostaria que você pensasse nessa questão da lista dos itens, né, sobre lealdade, e o dinheiro é uma dessas, porque o que tem de mulher gastona, o que tem de mulher colocando o marido num beco sem saída, porque não consegue ter controle em relação a isso, é compulsiva, é ansiosa. Existe um livro chamado Antes que as Dívidas Nos Separem. Muito bom. Muita gente que não consegue se entender 5, 10, 15 anos, né? Um economiza, o outro gasta. Você é aquela mulher que gasta tudo? Querida, precisamos aprender a administrar bem o dinheiro. O Senhor, tudo que temos e somos vem do Senhor. Você tem que ter esse entendimento. E aí ele nos diz biblicamente, olha os nossos passarinhos que vêm cantar no jardim, tá vendo? Aliás, ó, as flores estão lindas, né? Já chegou a primavera, todas eu ofereço a cada uma de vocês. E todo esse jardim lindo, que é muito bem cuidado por mim mesma, para que vocês se alegrem e glorifiquem ao Senhor também, nesse jardim da bênção, né? Opa, vamos voltar aqui ao assunto. Você precisa procurar administrar bem. Nós não temos, infelizmente, na escola uma cadeira, né, uma disciplina que fala sobre administração financeira. Mas você pode aprender, nunca é tarde. Se você não sabe fazer conta, você pode aprender a fazer conta. Você deve saber, como uma mulher cristã e reformada que a gente não gasta tudo que tem. A gente sempre deixa um pouco, inclusive baseado na mulher de Provérbios 31. E as grandes mulheres da reforma, é um conceito da mulher reformada, é ter com que acudir ao necessitado, ter uma reserva para uma hora de emergência. Olha quantas coisas aqui. Lembre-se que cartão não é dinheiro seu. Se você não tem domínio sobre o cartão de crédito, ou, por exemplo, quanto que você ganha, até quanto que eu posso gastar, você não tem uma planilha financeira, então você não pode ter cartão de crédito, porque você se torna uma mulher descontrolada. Quando você vê, já ultrapassou, você está vivendo setembro com o dinheiro de dezembro. E aí, como é que vai fazer? Ou então você compra as coisas porque você vive de aparência. Ah, mas o vizinho tem. Olha, o vizinho tem aquele carro, então eu preciso ter aquele carro. Não, você não ganha o mesmo valor do vizinho. De tudo que o Senhor nos deu, Ele nos diz que 10% nós devemos devolver a Ele, que são os dízimos. E tem também as ofertas, e quando a gente fala de ofertas, nós lembramos do Antigo Testamento que as ofertas ainda eram mais pesadas do que o próprio dízimo. Não se ofertava aquilo que sobra, se ofertava aquilo que estava no coração, e eram ofertas de gratidão de grande valor, a ponto muitas vezes dos homens de Deus falar assim, olha, nós não temos mais onde colocar tanta oferta que aquele povo levava. Você é uma mulher assim generosa? Você trabalha tão bem essa questão, né? Você é tão leal com as finanças que você vivencia essas finanças desta forma? Eu trouxe assim muito por cima algumas questões bíblicas. Você não deve trabalhar simplesmente pelo dinheiro. Você pode trabalhar e fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Né? Essa mulher de Provérbios 31, nós vamos estudar um capítulo sobre os investimentos dela, como é que ela vivenciava tudo isso, porque nós ficamos assim exatamente maravilhadas com o exemplo dela, que nos serve para a minha vida, serve também para a sua vida. Pois bem, vamos lá para mais alguns itens aqui da listinha sobre lealdade, né? O seu marido confia, você é uma mulher parcimoniosa. O que é isso, Cíntia? É uma mulher que sabe administrar bem as finanças. Não sei. Então procure aprender. Então procure saber. Procure pessoas de confiança. Existem vários cursos e vivências do dia a dia que faz com que, dentro da própria igreja, muitas vezes, né? Mulheres que sabem lidar muito bem com o dinheiro. Não viva assim de uma forma compulsiva, gastando, trocando. Troca hoje um móvel, troca amanhã outro móvel, como se fosse uma eterna insatisfeita. Outro item aqui da nossa listinha sobre lealdades. Filhos, meninas de Deus, você é uma mãe zelosa, você é uma mãe dedicada, você é uma mãe capaz de educar os seus filhos de forma bíblica. Você é uma mãe que ama ao Senhor e que tem ensinado os seus filhos a honrar os pais e o nome do nosso Deus. Ah, Cíntia, olha, eu tenho sim procurado vivenciar isso aí. Mas olha, gostaria de já de antemão dizer uma coisa para você. Você que tem filhos pequenos, faça isso, não perca uma oportunidade.
leve-os à casa do Senhor. Não deixe de estar no dia do Senhor, no domingo, o dia que o Senhor ressuscitou, na casa do Senhor, no culto solene ao Senhor com as pessoas. Tenha bom senso, né? Se você ainda tem crianças pequenas, a criança muitas vezes começa a chorar. Não tem problema, toda criança chora. O problema que é causado muitas vezes é quando você não percebe que o choro está atrapalhando, desviando a atenção de quem está ensinando, daqueles que estão tentando ouvir. Então, quem sabe você dá uma saidinha, super normal, dicas práticas aqui no nosso canal. Dá uma saidinha, observa se é um xixizinho, observa se está com cocôzinho, observa se está com fome, observa se é manha. E aí se for manha, ó, varinha da disciplina ajuda, não mata nenhum, tá? Nós que já temos filhos maiores, a gente sabe, não cria traumas, não, conversa direitinho, depois você retoma. Quando a criança já estiver mais calma, não fique competindo com o pregador, com o professor de escola dominical. Quando eu falo competindo, é o choro do seu filho com aquele que está tentando falar e a pessoa que está tentando ouvir. Então ensine, não deixe de ir por conta disso, se organize. No sábado já deixa a roupa separada, durma mais cedo, acorde mais cedo, não coloque desculpas, o filho é pequeno. Querida, faça tudo o que você puder para estar na casa do Senhor e vivenciar os preceitos do Senhor também dentro do seu lar, para que quando eles estiverem grandes, você olhe assim para trás e diga, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Agora lembre-se, o seu filho há de se converter pela graça de Deus, como qualquer outra pessoa. Não é porque você foi um bom exemplo e procurou ser uma boa mãe, que o seu filho vai se converter. Você poderá sim ser um instrumento da providência divina na vida dos seus filhos. Ele deve enxergar Cristo em sua vida nas mais diversas circunstâncias da sua vida, porque depois que eles passam a ser maior de idade, a partir dos 18 anos, eles tomam as decisões deles e muitas coisas fogem do nosso controle. Mas nós reconhecemos que por mais que nós procuremos ensinar, nós somos mães fracas, mas nós confiamos no Deus que é forte e que nos diz que Ele veio para nós e os nossos filhos. Ele veio para salvar a mim e toda a nossa casa. E Ele diz que nós devemos ensinar desde pequeno o caminho que deve andar. Então não perca tempo, ensine, busque, seja exemplo para a vida dele, mas tenha plena convicção de que o seu filho se tornará um bom cristão, porque a graça irresistível de Deus poderá alcançá-lo, assim como na minha vida e assim como na sua vida. Porque senão nós vamos cair aí e recorrer em dois erros, né? Aquelas mães que nunca ensinaram nada, por exemplo, e que a graça de Deus alcançou aquela criança e chega até as nossas igrejas, muitas vezes jovens, adolescentes com a família totalmente desestruturadas. E aí? Não teve nem exemplo de mãe, como é que esse menino chegou aqui? É um exemplo prático, é um exemplo real que acontece. E muitas vezes aqueles que foram ensinados, que foram levados e não querem nem saber de Deus. Continue crendo nas possibilidades de Deus. Saiba que a transformação da vida do nosso filho e de qualquer coração humano procede do Espírito Santo de Deus. É Ele que vem com sua graça irresistível e alcança os nossos corações. Então, se você hoje tem filho pequeno, não deixe de ensinar, não deixe de levar, tome as rédeas, discipline-o, não deixe a criança tomar conta da situação, você é quem deve colocar os limites. Se você tem filhos grandes, ensinou nos caminhos do Senhor e eles estão firmes, continue orando por eles e agradeça ao Senhor, você talvez seja a mulher mais rica da sua cidade e não conhece. Se você educou seus filhos enquanto pequenos, mas hoje eles estão afastados dos caminhos do Senhor, não desista de orar por eles, não desista de servi-los. Tudo que for lícito, procure fazer, procurando ser uma mãe dedicada e zelosa, mas mostrando que a minha alegria vem do Senhor e não necessariamente do meu filho. Família é bênção de Deus, mas o meu Deus deve vir em primeiro lugar. Porque senão você vai desanimar, você vai desistir, você vai olhar e você vai dizer assim, nossa vida acabou, tô acabada, não consigo mais nem servir ao Senhor. Por quê? Porque o meu filho não quer saber de Deus. E aí ele vai olhar para você e dizer, mas quem é o seu Deus? É o Deus criador dos céus e da terra ou sou eu? Tem muita mãe que não tem
a questão de santos, de prática de santos, né, idolatria, mas tem ídolos do coração. E os filhos muitas vezes se tornam um ídolo do coração. O Senhor nosso Deus não nos deu filhos para que nós idolatremos, para que nós coloquemos numa redoma. Pelo contrário, eles devem ser criados na presença do Senhor. Eles devem ver uma mãe zelosa, dedicada, servidora na casa do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam assim, mas nem você é. Que tal você começar a ser uma mãe exemplo, uma mulher virtuosa, uma mulher bela aos olhos de Deus, uma mulher que serve de exemplo para tantas outras mulheres. O nosso Deus pode e deseja fazer isso através da sua vida. Vamos lá para outro item, o lar. Outro item que eu estou fazendo aqui, trazendo uma listinha, né? Falando sobre lealdade, então estou trazendo uma listinha de alguns itens que diz respeito ao nosso assunto de hoje, ao nosso tema dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus, chamado lealdade. Lá, seu marido sente-se encorajado por saber que tudo está bem ou vai ficar bem em casa, porque você concentra os seus esforços no sentido de administrar o lar com eficiência? Você administra o seu lar com eficiência? Você é leal em relação a isso? Ou o marido vai para o trabalho, você também vai para o trabalho secular, não tem problema nenhum você trabalhar fora, tá? Você pode trabalhar fora, mas você não pode terceirizar o seu lar. Se você não dá conta do trabalho fora e do seu lar, e você tem que fazer uma escolha, eu sugiro e aconselho você a ficar cuidando do seu lar. Por quê? Porque você não pode terceirizar os seus filhos nem o seu marido. É melhor você ganhar menos, é melhor você até passar algumas necessidades, descer um pouquinho do salto, mas estar com esse olhar atento e ser fiel dentro do seu lar. E aí aqui daria um novo estudo, né? Que não é o caso, nós não vamos ter tempo agora. Observe como anda o seu lar deve ser um lugar tão agradável. Por quê? Limpo, cheiroso, organizado, dentro das suas possibilidades. Você deve ser aquela que faz a comidinha gostosa, ou se você não tem tempo de fazer, providencie, vá observando os horários, seja organizada, seja limpa, seja uma mulher inteligente, seja uma mulher harmoniosa, uma mulher pacificadora dentro do seu lar. Como anda o seu lar? Se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher que já tem desempenhado isso, que tem conseguido entender essa questão da sua importância dentro do lar, você é uma mulher feliz, continue assim. Se você fica brigando consigo mesmo, não sei por que eu tenho essa função, eu faço, e eu já ensinei, olha aqui a roupa onde colocaram, eu bem sei o que é que você está falando, mas não desista do seu lado, desista de outras coisas. Peça graça ao Senhor e vá adiante. Nós nem sabemos muitas vezes, não é? O que é que os nossos filhos vão ser. Hoje existe uma preocupação tão grande da mulherada, né? Investe tanto na área acadêmica, investe tanto em tantas coisas. Eu quero que meu filho seja isso, que meu filho seja aquilo. Isso não é errado, não. Mas o que eu gostaria de saber de você é qual tem sido o investimento espiritual na vida do seu filho? Você tem orado com ele e por ele? Você tem ensinado as Escrituras? Você serve de exemplo para ele como uma mulher dedicada ao serviço do Senhor? Oh, minha querida, reveja os seus conceitos. Reveja o que é que está faltando para que o Senhor seja o Senhor verdadeiramente, o rei, aquele que manda dentro da sua casa. Outra listinha aqui, outro item da nossa listinha, reputação. Será que o seu marido confia, tem tranquilidade, porque ele sabe que você lhe fará bem todos os dias da sua vida e não mal? Cíntia, como assim todos os dias da vida? Provérbios 31, dos versículos 13 ao 23, você vai ter essa grande característica dessa mulher. A reputação, ele confiava nela. Ela fazia bem todos os dias. Cíntia, eu faço bem no dia do aniversário. Já tá bom, né? Não. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos fazer bem todos os dias da nossa vida e não mal. Que tipo de males você tem ocasionado ao seu esposo? Que tipo de males você tem trazido para dentro da sua casa? Preguiça pode ser um mal, omissão pode ser um mal, traição pode ser um mal, tantas coisas podem ser um mal, negligência e tantos outros aspectos. Como anda a sua reputação? Será que o seu marido tem dúvidas ainda em relação ao seu caráter? Talvez você tenha tido uma vida pregressa, que tenha deixado a desejar na questão do caráter. Mas se o Senhor te encontrou, se o Senhor te chamou, se Ele abriu os teus olhos, Ele mudou a vida. A gente vem como está,
quando Ele nos chama, mas a gente não fica do jeitinho que chegou. Que Deus continue trabalhando na sua vida, para que a sua reputação seja das melhores diante do coração do seu marido, dos seus filhos, da sua família e por onde você andar. Outro item aqui na nossa listinha falando sobre lealdade, fidelidade, né? Não tem como fugir dessa. Será que o seu marido pode verdadeiramente confiar e até mesmo se alegrar por ter uma mulher fiel que cumpre e que sempre cumprirá fielmente os seus votos matrimoniais? Provérbios capítulo 5, verso 18, depois você dá uma olhadinha lá. Ah, Cíntia, mas olha, eu prometi, mas eu não estava nem sabendo o que eu prometi. Pois então, os nossos votos devem ser cumpridos na presença do Senhor, diante do nosso esposo, dos nossos filhos, da nossa família e onde quer que nós as façamos. Eu e você precisamos ser uma mulher fiel. Eu estou trazendo vários itens aqui que têm a ver com lealdade. Ainda tem mais alguns. Emoções. O seu marido sente tranquilidade por saber que você, ou que ele pode depender de você para ter uma vida emocionalmente estável e firme, sem ânimos exaltados ou explosões de raivas ou desequilíbrio emocional ou coisas do tipo? Quantas vezes você vai colocar desculpas e mais desculpas por ter uma emoção desajustada? Quantas vezes você vai ser uma mulher que não tem uma decisão acertada pelo simples fato de não permitir que a emoção fique no seu devido lugar? Nós já podemos falar aqui para você que a razão não deve estar abaixo da emoção. Nós precisamos primeiro ter a razão e depois a emoção. Se você é uma mulher que não domina as suas emoções, você é uma mulher desequilibrada. E aí, se você é uma mulher desequilibrada, o coração do seu marido não pode confiar em você. Tudo cria pânico, tudo cria pavor, tudo vira doença, tudo é um problema gigante. Que tipo de mulher você tem sido? Peça ao Senhor que trabalhe as suas emoções, que equilibre as suas emoções, que você seja uma mulher ajustada, controlada quando se trata de emoções. Precisamos de mulheres emocionalmente saudáveis. E não coloca culpa na pandemia, porque durante todo o tempo de vida vai ter situações favoráveis e desfavoráveis. Observe-se, avalie-se. Se você deseja glorificar a Deus, você precisa ser uma mulher emocionalmente equilibrada. Outro item aqui da nossa listinha sobre lealdade. Felicidade. Você é uma fonte de alegria dentro da sua casa? Fala sério. Se você diz que caminha com Jesus, você deve ser uma fonte de alegria. Você é uma mulher que deleita-se no Senhor ou seu deleite está no trabalho, no dinheiro, na saúde? Eu estou falando de mulheres que têm felicidade. A alegria só está no coração de quem já conhece a Jesus. E isso não depende das circunstâncias. Você transmite ânimo a todos que vivem com você, ou você é a mais desanimada da sua casa? Você diz que tem o Senhor, você não falta um culto online, presencial, mas você é a pessoa mais desanimada da sua casa. Bom, de dois, ou você tem algum problema de saúde e precisa procurar uma ajuda médica para ver o que é que está desajustado. Às vezes a falta de hormônio, né? As mulheres que estão aí na questão passando pela fase da menopausa, às vezes acontece isso, mas você precisa ir no médico e ver se de fato é isso. Senão você vai ficar botando desculpas e mais desculpas. Igual as que estão ganhando bastante peso por conta própria e fica dizendo que é a tireoide. E aqui diz, não, é porque eu estou na menopausa. E você diz que Jesus é alegria, mas ninguém vê alegria na sua vida. Tem alguma coisa errada. Se você diz que já tem a Jesus, você deve ser a mulher mais feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força, é o nosso ânimo. As pessoas veem alegria, felicidade no seu semblante. Sim, Cíntia, vê. Ah, você canta. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está onde, minha filha? Um coração alegre constitui um bom remédio, um bom remédio. Mas um espírito triste seca os ossos. Um coração alegre é o gozo do Senhor. Você tem ou não tem um coração alegre?
Não, meu coração não é alegre porque eu não tive aumento salarial. Um coração alegre constitui um bom remédio, aformoseia um rosto. Nós estamos falando de Bíblia. Mesmo quando não tem tudo que você precisa dentro da sua casa, mesmo quando lhe falta muitas vezes saúde, dinheiro, é desse tipo de mulher bela aos olhos de Deus que nós queremos nos tornar. É desse tipo de mulher que nós queremos viver para a glória do nosso Deus. Outro item aqui na nossa listinha, sabedoria. Você é uma mulher sábia? O seu marido pode ter a certeza que você é capaz de lidar com os desafios, com as dificuldades da vida, com as crises que a vida lhe proporcionar, com prudência e sabedoria? Ou você cria mais um problema porque você é qualquer coisa menos sábia? Veja quantos itens valiosos nós precisamos ajustar, precisamos depender, precisamos rogar ao Senhor. Senhor, me faz vivenciar esses itens dentro do meu dia a dia. Teria vários outros, eu estou trazendo alguns de uma forma prática para que eu e você reveja o nosso conceito. Outro item aqui, comportamento. Seu marido pode confiar que você é uma mulher que se comporta com graciosidade, discrição, virtude e dignidade? Tem mulher que não sabe se comportar. Tem mulher que não sabe ser modéstia. Você deve saber se comportar na forma de falar. Não chame atenção para si, não domine toda a conversa, isso é cansativo. Deixe Cristo brilhar na sua conversa e não você. Já falei aqui em alguns dos estudos, até aquela que fala pouco é tido como sábio. Mas como é agradável ter uma mulher que tem um comportamento saudável, no jeito de ser, no jeito de se vestir, no jeito de aconselhar, no jeito de silenciar. Que tipo de mulher você tem se tornado? Você sabe se comportar? Você se comporta com graça, com graciosidade, com modéstia? A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com modéstia. Sabemos nos portar nas redes sociais, de forma presencial. Quando as pessoas lhe veem, qual é a marca que elas rotulam da sua... Ai, Cíntia, eu não sei, cada um quer dizer... Não, eu e você, todas nós deixamos marcas, ou benditas ou malditas. Depende do nosso comportamento, por isso que nós estamos falando de comportamento. Talvez as pessoas estejam lhe rotulando dessa forma porque você tem se comportado de uma forma não acertada ainda. Reveja os seus conceitos, o Senhor te dá uma nova chance de você se comportar de uma forma melhor. E um último item que eu queria deixar aqui para você é o amor. A gente não pode falar de lealdade sem falar de amor. Por quê? Progresso nos 9 itens anteriores, né, que eu falei aqui para você, significa progresso no amor. Se você tiver amor, que é o dom supremo, tudo isso vai ser mais fácil para a gente vivenciar. O amor é conhecido pelas ações. Não existe amor de mãos vazias. Ah, eu gostaria de te parabenizar, mas eu não trouxe nada. E passa um ano, passa 2, passa 3. Eu tenho muita gratidão a você, porque você fez isso, aquilo, aquilo. É uma pessoa que nunca pode dar nada. Nem uma carta escrita, nem uma forma de expressão, nem um presente. Por que não? Tantas pessoas Deus tem se levantado para ser instrumento de bênção na sua vida e você diz que ama, mas você está sempre de mãos vazias. Isso pode ser qualquer coisa, menos amor. Não existe amor de mãos vazias, amor é ação. Pensa quando Jesus disse que ele amou o mundo de tal maneira. Como foi que ele amou o mundo? Ficou lá dizendo, eu amo o mundo, mas eu não posso fazer nada pelo mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único filho para morrer em meu lugar e no teu lugar. Vejam que amor é esse. É um amor, por isso que é assim, de tal maneira. A gente não sabe na língua portuguesa e nem qualquer outra língua dimensionar esse tal. É um amor que nos constrange. Você tem constrangido quais pessoas que você diz que ama com o seu amor, dentro das suas posses? Presenteie. Fale, chegue com as mãos cheias de gratidão por aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida e que tem servido de bênção, de instrumento do Senhor no seu dia a dia. Seu zelo constante pelos bens materiais e espirituais do seu marido é uma prova evidente do seu amor para com ele, a sua forma de administrar as finanças, a sua forma de administrar o lar, a sua forma de administrar suas emoções, a sua forma de administrar o seu compromisso com Deus. É assim que você tem vivido? Então vejam que nós podemos sim ser bela
aos olhos de Deus. Nós podemos ser uma mulher leal se nós levarmos de fato a sério a confiança que Deus deseja que nós tenhamos. Eu trouxe aqui na prática, desenvolvi aqui 3 pontos e trouxe na prática alguns itens dessa listinha chamada lealdade. Peça a Deus que transforme o seu caráter. Peça a Deus que você seja uma mulher que mantenha a sua palavra. Uma mulher que ora a Deus com sinceridade para que você se torne uma mulher de palavra. Sim, sim, não, não. Nós não podemos ficar no meio do caminho, porque o que passar disso procede do maligno. Honre os seus compromissos, honre os seus votos. Se você diz que vai estar num lugar, esteja. Se você diz que vai comparecer em compromisso tal, compareça. Se você diz para o seu filho que vai fazer um bolo, faça. Cumpra a sua palavra. Seja uma mulher de palavra, mantenha a sua palavra. Procure obedecer às instruções. O grau da nossa obediência, meninas de Deus, serve para medir a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Ou você é aquela mulher sempre rebelde e insubmissa que não sabe obedecer normas. Seja uma mulher confiável e para isso você precisa cumprir as ordens que você recebe. Cumpra as ordens que você recebe no seu trabalho secular, cumpra as ordens que você recebe lá na sua faculdade, cumpra as ordens que você recebe dentro do seu lar, dependendo do combinado com o seu esposo. Aprenda a ser uma mulher que obedece às instruções, se você verdadeiramente deseja ser bela. Se você, por acaso, dentro disso que nós estamos falando, tiver dúvida, pergunte. É para isso que existe uma boa comunicação. De repente, o seu objetivo é fazer tudo o que for necessário à maneira dele, mas se você tiver alguma dúvida, você diz, amor, não entendi isso aqui, o que é que você quer dizer com isso? A comunicação é algo que deve ser entendido tanto de quem ouve como de quem fala. De repente, está faltando você perguntar, telefone, faça uma ligação, peça mais informações sobre o assunto que vocês estão tratando. E outra coisa, informe sempre onde você está, preste conta da sua vida. Seu marido precisa saber o que você está fazendo, para onde você está, não é? Olha, amor, eu não cheguei ainda porque eu estou numa consulta, a consulta demorou, não tira pedaço de ninguém. Quando você o mantém informado, você está demonstrando claramente a sua disposição de prestar contas da sua vida para o seu marido. E isso faz com que aumente a confiança dele em você e no relacionamento entre o casal. Hoje podemos ouvir, estudar, aprender sobre esse maravilhoso tema, lealdade, da mulher de Provérbios 31, dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus. E eu gostaria de fazer um convite a você, um convite à beleza. Em Provérbios 31, 11, que é o nosso texto base aqui, Deus deseja que nós atribuamos ou exibamos um de seus atributos pessoais, que é a lealdade. Você e eu confiamos no Senhor porque nós confiamos na fidelidade dEle, porque Ele já mostrou, inclusive a Bíblia diz que mesmo que eu e você permaneça infiel, o nosso Deus vai permanecer fiel. Deus pede que eu e você demonstre essa lealdade dEle, transmitida através dos nossos atos para o nosso marido, para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família e por onde nós passarmos. Ele pede que você seja uma rocha sólida para o seu marido, uma esposa de quem ele pode confiar e descansar. Você deseja ser bela aos olhos de Deus e refletir a lealdade e a fidelidade de Deus em sua vida? Será que esse é um desejo do seu coração? Então necessita da maravilhosa graça de Deus abundando todo o seu ser. Poder, fidelidade, força para depender dele em todas as áreas da vida. Não fique fiada nos seus próprios merecimentos e no seu jeito de ser, mas busque honrar ao Senhor e depender dessa maravilhosa graça de Deus. Você precisa ser uma mulher de palavra, uma mulher obediente em todos os afazeres da sua vida diária. Você vai presentear o seu marido com um coração livre de preocupação. Tem coisa melhor para um marido do que saber ou ter um coração despreocupado por saber que aquela mulher vai dar conta do recado. E por que ela vai dar conta do recado? Porque ela é uma mulher que confia em Deus. Se ela é uma mulher que confia em Deus, ela tem lealdade no seu coração. Será que aquela rocha tão necessária para proporcionar-lhe descanso existe na sua vida? Oh, como vai ser maravilhoso quando eu e você
colocar diante de Deus a nossa vida, pedindo a Ele que faça de nós mulheres verdadeiramente belas aos seus olhos. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor nos ajude para que eu e você seja verdadeiramente essa mulher com essa beleza que só Cristo de fato pode dar. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos aqui para você. Para quem que vai os nossos abracinhos? O nosso mês de setembro está quase encerrando e nós comemoramos na Igreja Presbiteriana o mês dos seminaristas, o mês dos seminários. Nós temos 10 seminários presbiterianos, então eu gostaria de deixar um abraço aí para toda a diretoria desses seminários, aqueles que trabalham de forma direta e indireta com eles, também para os nossos queridos seminaristas e esposas espalhados por nosso todo amado Brasil, de forma muito especial aos seminaristas que compõem o Sino do Sul do Brasil, ou seja, a região que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui em Canoas e gostaria de deixar um abraço especialmente para vocês. Gostaria também de deixar um abraço especial para a Sabrina, que tem me ajudado na organização dos slides, esses slides que eu tenho compartilhado com você. Sabrina, muito obrigada, Deus continue te abençoando, viu? É muito bom ter você comigo nesta função tão nobre. Abracinho especial também para a Federação de João Dourado, que deixou um recadinho para nós ali no chat, lá da Bahia. Para a Igreja Presbiteriana de Nova Lima, em Minas Gerais. Um abracinho para a Igreja Presbiteriana Reviver aí em João Pessoa, na pessoa da Vânia, né? Minha querida irmã e amiga. A Igreja Presbiteriana de Barra de Estiva, um abraço para vocês também. Um abraço para todas as meninas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, toda a nossa região sul. Tivemos aí um abracinho especial do Alegrete, Uruguaiana, nossa querida Cléa, Deus te abençoe. Também para as meninas lá do norte, Manaus, deixamos um abracinho de forma especial para a Cássia, que a semana passada deixou um recadinho aí para nós. E um mais que especial para todas as mulheres, a SAF, de forma muito especial, da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Se Deus nos permitir, nesse sábado estaremos aprendendo mais sobre o tema que o Senhor mesmo colocou no nosso coração, está aí juntinho com vocês de forma presencial aí em São Paulo, para mais um pouquinho pararmos e aprendermos sobre as verdades do Senhor. Que Deus em Cristo lhes abençoe e eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para aprendermos mais como nos tornar bela aos olhos de Deus. Até lá!